O tema da mensagem de hoje é: obedecer é ficar quieto até que o Senhor nos dê vitória. Salmo 46, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Amém? Amados, os grandes vencedores da história humana, eles tiraram proveito da capacidade de estarem quietos até o momento que fosse adequado. Tem pessoas que falam demais, e antes mesmo dela receber a notícia, quando alguém começa a contar uma história, ela corta a pessoa, já coloca uma justificação em cima, e no fim ela não chega a lugar algum. Sabe por quê? Porque é melhor estar quieto, porque quieto você ouve, e quando você está ouvindo, você já está analisando todos os fatos. E quando nós falamos, simplesmente a única coisa que age na nossa mente de imediato é aquilo que vem à mente e o coração. E nem sempre o que está na nossa mente, no nosso coração, é correto. Até porque a Bíblia diz que coração é terra enganosa. Amém? Estar quieto, principalmente durante um tempo de crise, produz muitos efeitos no fim desta batalha. Na menor das hipóteses, estar quieto é ajuntar energia para um contra-ataque final e definitivo. Traduzindo, estar quieto é perceber o que está acontecendo à tua volta, analisar e friamente ir para o campo de batalha, mas agora você percebeu qual o caminho que você deve seguir. Às vezes ficamos afoitos, o caminho, a resposta está na frente, mas nós ficamos falando, reclamando, murmurando, xingando, sabe? Orando, sem deixar Deus falar contigo. E por muitas vezes ficamos andando igual barata tonta. A palavra de Deus diz que em tempo de crise, é tempo de o povo de Deus ser abençoado. Amém? A palavra nos diz que Isaac foi enviado pelo Senhor com um saco de semente nas costas, e foi para uma terra que não produzia nada, uma terra que estava em crise. É na crise que Deus nos abençoa. Porque quando tudo está bem, você vai dizer que é o comércio que está bem, as coisas estão se organizando, por conta disso é que está dando certo. Ser abençoado é quando você vê que para todo mundo está dando errado, mas você consegue se sobressair diante de uma crise. Mas por que eu? Porque você é servo. Por que eu? Porque você é filho. Por que eu? Porque Deus te ama e Ele quer mostrar e manifestar a glória dEle na tua vida. Não quer dizer que nós não passaremos momentos de dificuldade? Claro que sim. Não quer dizer que nós passaremos por momentos difíceis. Olha, eu não vou passar porque eu sou servo de Deus. Não se engane. Porque até mesmo no momento difícil, no momento de dor, Deus tem ensinamento para nós. Mas saiba que toda e qualquer situação adversa, ou toda e qualquer situação contrária àquilo que você gostaria de viver, você está vivendo, é um tempo de aprendizado na sua vida. Amém, irmãos? Bom seria, e eu já falei isso outras vezes, se a gente tivesse a mesma idade que temos, tivéssemos o mesmo conhecimento que temos com uma idade bem menos, Eu tenho 47, se eu tivesse 20, com a cabeça que eu tenho hoje, não tinha para ninguém. Sabe por quê? Porque eu não faria as besteiras que eu fiz. Eu não agiria por empolgação como eu agi. Eu não daria crédito a coisas que eram visíveis, que eram engano, mas eu acreditei. E aí eu quebrei a cara. Mas essas coisas a gente só aprende com algo chamado maturidade. E nós só nos tornamos maduros com o tempo certo e passando algumas coisas boas e ruins na nossa vida. Não é verdade? Hoje eu agradeço por algumas coisas que não deram certo na minha vida. Glória a Deus que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, e se Deus tivesse escutado a minha oração, porque queria, hoje eu estaria dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Não sabemos de nada. Mas sabe como nós devemos viver? Saber que a cada dia pertence ao Senhor, e Ele é quem cuida de vós. Assim vive os pássaros, assim vive os peixes no mar, assim vive os bichos da selva. Eles sabem o que eles comeram hoje.
o que eles vão comer amanhã, como eles vão estar amanhã, e que dia que eles vão morrer, eles não estão preocupados. Não estão preocupados com roupa, não estão preocupados com moda, não estão preocupados com tecnologia, não estão preocupados com crise, não estão preocupados qual o governo que está no poder. Eles só têm uma preocupação: acordar de manhã e dentre o seu conhecimento louvar ao Senhor, porque fiel é o Senhor que todo dia traz o seu suprimento, o seu maná. É assim que nós devemos viver. Porque de que adianta, como diz Provérbios, você rolar a noite inteira de lá para cá e daqui para lá? De que vai aproveitar, perder noite de sono para tentar resolver um problema que é amanhã? Deixa que o amanhã se resolva amanhã mesmo. Você não sabe se você passa dessa noite. Por que eu vou me preocupar com amanhã, com daqui um mês? Ah, Deus, eu trabalho por conta. Estão dizendo que tem uma crise muito grande, meu comércio está meio parado, fique em paz. É bom que ele esteja meio, porque daqui a pouco ele começa a andar. E daqui a pouco ele começa a andar e andar e andar, e você vai ter certeza que aquele dia Deus foi fiel. Creia nisso, hoje Deus foi fiel. Amanhã você vai falar todas a mesma coisa, e todos os dias da sua vida isso vai se repetir, porque Ele nunca deixou de ser fiel. Nós só precisamos estar quieto, sabe? E estar quieto é obedecer à voz do Senhor. Para de murmurar, para de falar. Para de contar os teus sonhos para quem não sonha junto com você. Às vezes nós temos mania de contar os nossos sonhos, os nossos projetos para os nossos inimigos. Para com isso. Tem gente que fala: eu vou contar para ele ficar morrendo de inveja. Ele não vai morrer de inveja. Sabe por quê? Porque ele não torce por você. Ele quer mais é que dê errado. E se ele puder fazer de tudo para que a coisa dê errado, sabe, ele vai fazer, porque ele é seu adversário. Eu falo no sentido espiritual e falo no sentido físico. Infelizmente não deveríamos, mas nós temos pessoas que torcem contra, não é verdade? Às vezes dentro da própria família. Você já detectou isso? Você tem que sonhar e contar os teus sonhos para aquelas pessoas que oram com você. Ô irmão, que bacana, vamos orar junto. O que eu puder fazer, estou disponível, mas em nome de Jesus você vai conseguir sim. Por que eu vou dividir bênção? Por que eu vou dividir sonho com quem não está debaixo da mesma graça que eu? Com quem não está debaixo da mesma visão que eu? Às vezes ficamos angustiados, sabe? Poxa, pastor, estava tudo dando certo, sabe? Eu até comentei com A, com B, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, seja lá com quem você comentou. Estava tudo caminhando, de repente, do nada, simplesmente não deu certo. Deus não age por empolgação. Tem coisas que nós enxergamos que está tudo certo, que está tudo bem, que já aconteceu, e na verdade só você enxerga isso, porque não é real. Então espere acontecer. Quando comentar com alguém, diz assim: olha irmão, estou orando por tal coisa, estou com esse projeto, vamos orar comigo, me ajuda em oração. Eu não quero dar um passo por empolgação. Tem gente que falou tanto daquilo, de repente no meio do caminho ele percebeu que aquilo não é para ele, mas o orgulho e a arrogância é tão grande que ele fala: agora eu não volto para trás. Já falei para todo mundo que eu ia comprar, já falei para todo mundo que eu ia vender, já falei para todo mundo que eu ia fazer, e agora? Eu vou falar o quê? Que eu não vou fazer? Simplesmente porque eu percebi que não era bênção? Mas e como vai ficar a minha imagem? Como vai ficar a minha palavra? Como vai ficar, sabe, diante da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? Amado, seja coerente. Não tente viver de aparência, pois Deus abençoa aqueles que querem viver debaixo de obediência. Amém? E por muitas vezes obedecer é ficar quieto, até que o Senhor te dê vitória. Ponto 1. Aquietar-se é manter a calma e a confiança. Preste atenção, quando o povo saiu do Egito, sabe? A primeira coisa é que quando eles estavam chegando próximo ao mar, eles se viram que encurralado entre as montanhas. Eles estavam felizes, cantando, né? Houve as 10 pragas do Egito, o faraó liberou aquele povo para ir embora. Mas, de repente, quando ele chega diante do Mar Vermelho, estava quem atrás que resolveu mudar de ideia e perseguir o povo judeu? Faraó. Eles ficaram desesperados. Na frente, o mar, dos lados, montanha, e por trás, o exército de Faraó. A primeira coisa que eles fizeram, em vez de ficar calado, sabe o que eles fizeram?
Chegaram em Moisés e falou: escuta, não tinha cemitério lá no Egito para nos enterrar? Tinha que trazer todo o povo de lá para morrer na beira da praia. Quantas vezes você não tem feito isso? Tem dito: Senhor, até aqui estava bom, mas agora o inimigo, a cobrança, sabe? A situação, a crise, o problema, a enfermidade chegou. Escuta, meu irmão, Deus não te tirou do mundo que é o Egito, para que você entre no plano de salvação para ser envergonhado, não. Envergonhado você era quando servia a outros deuses, que fazia promessa, que fazia despacho, que fazia oferenda e nada acontecia. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para concluí-la. Não importa o tempo. A palavra de Deus diz que quando eles começaram a murmurar diante de Moisés, o Senhor disse assim: Moisés, eu quero te explicar uma coisa. Fui eu que endureci o coração de Faraó. Fui eu que mudei a cabeça de Faraó e disse assim: agora pega todos os seus homens, todos os seus exércitos e segue atrás deste povo, e você vai matá-los. E você conhece a história. Faraó e todo o seu exército foram destruídos nas águas do Mar Vermelho. Sabe, irmão, o que eu gosto desse texto é que o Senhor disse assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Agora, preste atenção o que o Senhor está dizendo. Marchar para onde? Direita, montanha. Esquerda, montanha. Na frente, o Mar Vermelho. E atrás, o exército de Faraó. Vou marchar para onde? Sabe o que é isso? Peça ao meu povo que marche. Diante da adversidade, ele diz: não pare, não xinga, não reclama, não fique angustiado, para de ficar chorando, para de falar que vai jogar tudo para cima. É hora de você começar a caminhar, porque enquanto você caminha, o mar se abre para você passar. E se ele não abrir, o Senhor te fará andar por sobre as águas, mas aquele que começou vai terminar. Aleluia! Deus não te chamou para simplesmente no meio do caminho te largar. Tem gente que diz: não, sabe por quê, pastor? Eu pequei. Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu xinguei, eu esculhambei, eu caí ali em um determinado momento, agora Deus está me castigando. Opa, nós não estamos falando do mesmo Deus. Será que o dia que Ele te chamou lá do mundo, Ele não sabia os seus defeitos? Ele não conhecia os momentos que você iria cair? Mas eu tenho que mudar, eu sei que você tem que mudar. Ele também sabe disso. Mas Ele sabe que no processo de vida que Ele traçou para você, aqui, ali e acolá, haveria alguns obstáculos. E dentre eles, você não iria ser favorável à vontade de Deus. Quando você coloca um filho no mundo, você ora a Deus que ele seja um filho perfeito. Mas em um determinado momento, ele pode te dar muita dor de cabeça. Ele vai deixar de ser seu filho? Você vai espraguejá-lo? Você vai dizer: agora só por causa disso, você não vai conseguir nenhum trabalho, você vai ser mendigo, você não vai casar, você não vai ter filho, é assim. Agora imagine Deus olhando para mim e para você. Aquele a quem Ele chama de servo, a quem Ele chama de filho, a quem Ele se entregou por você, morreu numa cruz, foi humilhado. Aquele que Ele disse assim: eu comecei a boa obra na tua vida, eu vou concluir, eu vou terminar. Simplesmente mudou de ideia, porque por alguma razão você falhou, você caiu, você pecou, você deixou de fazer. Amado, Deus não é vingativo, Ele é Deus de vingança, que é bem diferente. A palavra do Senhor diz assim: quando alguém te fizer algum mal, entregue ao Senhor, porque Ele é o Deus da vingança. Mas não diz: Ele é vingativo com você. Ele diz que você não tem que colocar a mão em nada, você não tem que guerrear por nada, você simplesmente tem que confiar, porque Ele fará a justiça. E essa justiça, aos olhos de quem está sendo justiçado pela graça do Senhor, entende como vingança, mas Ele não é vingativo. Amém? A única explicação, amado, para o escape daquele povo foi confiança. Como assim, pastor? Sabe qual foi a ordem de Deus? Diga a este povo que marche. A nuvem de glória que estava na frente, ela voltou para trás, ela interrompeu o exército de Faraó, e o Senhor disse assim: agora manda o povo assentar. Imagina, um exército enorme vindo com todos os tipos de armas, de cavalos e guerreiros,
E o Senhor disse assim, fala para ele sentar. Ou seja, fique em paz. Tem jeito? De você sentar diante da adversidade? Tem jeito de você estar com medo e o Senhor fala, dorme em paz. Descansa. Aí estão dizendo, mas 2016 vai ser pior que 2015. O Senhor fala, não acredita nisso. A última palavra é a minha. E nós ficamos desesperados, não, mas a Dilma disse, sabe, o economista fulano de tal, o Senhor diz, meu é o ouro e a prata, meu é tudo que há neste mundo, e eu dou àquele a quem confia em mim. Amém? Por que eu vou ficar desesperado? Por que eu vou dizer, mas não aconteceu ainda? Por que eu vou perder a confiança? Moisés, amado, era o livrador daquele povo. Êxodo 14:13 diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. Sabe por quê? Porque o Senhor disse assim, eu não me contento, o faraó ficar fazendo bico, dizendo que não ia liberar o meu povo, teve que enviar 10 pragas, depois ele simplesmente perde o filho unigênito, aí ele libera o povo e fica por isso mesmo. A história de Deus, amado, em nossas vidas, tem um ponto final, e esse ponto final é, seja feliz por toda a eternidade. Ele disse, diga a este povo, que eles vão olhar este exército, esse sentimento que eles estão de medo, de pânico, nunca mais eles terão. O povo não entendeu. Mas nós não precisamos entender, a única coisa que nós temos que entender é que Ele está agindo. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, Ele está agindo. Então descanse em paz. Você consegue descansar em paz? Irmão, se não conseguir, vai ter que conseguir. Não tem outro jeito. Eu posso me adiantar e chegar até dezembro para saber o que vai acontecer este ano e voltar? Para quê? A Bíblia diz que eu tenho que viver a cada dia, sabe? Como se fosse o último dia da minha vida. Viva hoje bem, amanhã Deus proverá. Por que você vai ficar sofrendo amanhã? Aí amanhã você vai sofrer para depois da manhã. Aí a semana que vem você vai sofrer pela outra semana, sofrer esse mês por causa do outro mês, e só sofre. Ele diz, descansar em mim. O que Deus tem para nós é algo bom. Não é nada que nos tire o sono. 2, aquietar-se é ficar em silêncio. Olha essa frase que está na imagem. Só entendi o valor do silêncio no dia em que resolvi calar para não magoar alguém. E é fato. Por muitas vezes nós estamos chateados, tristes, frustrados por alguma razão e descontamos nas pessoas que mais amamos, porque são as que estão mais próximas. A pessoa diz, não faz isso não, e você, não, vou fazer porque ninguém manda em mim, porque essa é a minha decisão e acabou, e por muitas vezes, amado, nós magoamos e ferimos as pessoas das quais nós amamos. É melhor ficar em silêncio, sabe? Ficar em silêncio é se aquietar quando o Senhor diz, aquieta-te e sabeis que eu sou Deus. O povo naquele tempo tinha murmurado contra Moisés, e só por causa dessa murmuração, diz a palavra de Deus, que eles ficaram 40 anos no deserto. Era uma passagem de 4 a 11 dias, eles ficaram 40 anos. Quando eu murmuro, eu simplesmente retardo o meu tempo, eu retardo a minha bênção, eu retardo a obra que Deus tem para fazer e eu volto para o final da fila. Você quer voltar para o final da fila? É só começar a murmurar. Começa a dizer, não sei, até agora Deus não está fazendo nada, eu estou orando, mas parece que não está adiantando. Isso, começa a murmurar que você volta para o final da fila. O que você tinha que conquistar em 2016 vai ser lá em 2035. Está amarrado, pastor. Então, silêncio. Só abra a boca para glorificar o Senhor. Amém? E depois, mais para frente, eles estavam sob o comando de Josué, aonde eles enfrentaram o seu primeiro grande obstáculo. Imagine. Aí então eles avistaram a terra prometida, né?
Como deve ter sido difícil obter silêncio diante daquela circunstância. No Mar Vermelho, reclamaram por causa da adversidade. E quando eles avistaram a terra prometida, imagine como que eles iam entrar em silêncio no lugar que eles estavam alegres. É difícil também, não é? Onde tem muita alegria, muita euforia, você consegue o pessoal entrar tudo em silêncio? Mas nós devemos fazer, por quê? Porque mediante a alegria nós tomamos algumas atitudes que não deveria tomá-la. Tomamos atitudes por empolgação, sabe? Já viu aquela pessoa que nunca teve dinheiro, quando ela tem um dinheirinho qualquer, ela quer pagar lanche para todo mundo? Ela costumava comprar roupa de 2 em 2 meses, ela passa a comprar toda semana, porque agora eu tenho. Ela esquece que amanhã vai acabar. Empolgação, momento de alegria, fala demais, aí quer fazer festa, não pode deixar que eu pago. Conhece alguém assim? Sabe, irmão? Mesmo no momento da alegria, é tempo de ser prudente. E os prudentes não falam demais. Os prudentes mais ouvem do que falam. Mas mesmo com todas essas circunstâncias, eles tiveram um momento de passar o tempo da muralha. O Senhor disse assim: olha, no meio da bênção tem uma muralha chamada Jericó, e vocês têm que colocar aquela muralha por terra. Fecha aquela porta, por favor. Vocês têm que colocar esta muralha por terra. E com isso, amado, o que aconteceu? Eles tinham que vencer aquela adversidade em silêncio. Josué 6,10 diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, e então gritarei. Sabe o que era isso? Era uma troca de comando. Saiu Moisés da tropa de comando e entrou Josué. Esse é um momento que às vezes nós ficamos meio perdidos. Mas pastor, eu estava acostumado, sabe, desta forma, desse jeito, com esta ordem. Era o pastor, era meu chefe, era meu pai, era minha mãe, era essa casa, era esse trabalho, era esse valor que eu ganhava. E agora é diferente. E agora eu não sei como que eu vou viver na atual circunstância. Continue quieto. Sabe por quê? Porque não foi à toa que você está mudando. Lá atrás você disse que você queria mudança na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Em alguma coisa você pediu mudança. E o Senhor te diz nesta noite: a mudança está apenas começando. Não reclama. Espere o final, para que você possa dizer se você se agradou ou não. Amém? É como você olhar no bolo que está sendo feito, você está com fome, aí você olha lá toda hora, fica olhando pela janelinha do forno, né? Nossa, mas está muito branco, será que esse negócio vai ficar dourado? E passa o tempo e vai. Eu me recordo que eu era pequeno, não muito, e a minha mãe comprou a primeira vez um frango da Sadia que tinha aquele pininho. Eu fiquei horas ali esperando o pininho subir. Eu falava: meu Deus, que eu li lá, era um tempo, mas o tempo não subia. Aquela temperatura não subia. Eu falava: mãe, será que tem alguma coisa estragado? Será que isso aí realmente funciona? Aí daqui a pouco foi pip. Eu falei: tá pronto. Aí minha mãe olhou e falou: não, subiu a temperatura, mas ainda vai precisar passar mais um pouco. Aí eu falei: eu vou para a rua brincar, porque... Às vezes nós olhamos para a temperatura, às vezes nós olhamos para a situação e começamos a imaginar de que forma. Não, já está pronto, mas Deus diz: calma. Aparentemente está pronto, mas você precisa aguardar um pouco mais. Sabe? Essa é a mudança, é a troca de cenário. Aquele pessoal saindo de uma terra que antes eles eram escravos para possuir a terra prometida. Esse é o tamanho da decisão que às vezes nós precisamos tomar. Normalmente, amada, as pessoas assustadas, elas tendem a falar mais. Quando você está com medo, quando você está assustado, quando você está ansioso, a tendência é falar mais. É falar, é questionar, né? Quando você olha uma pessoa que repete muitas vezes a mesma coisa, é porque ela está perturbada com aquele problema. Mas se ela ficar quieta
e falar apenas com Deus, se ela ficar repetindo para o Senhor o dia inteiro, porque ela gostaria de falar para alguém, você pode ter certeza que ela vai ter horas de comunhão com o Senhor. Mas nós queremos falar a terceiros. Número 3, aquietar-se é cumprir as instruções recebidas. O maior exemplo de obediência, amado, foi dado por Jesus. E a grande esperança dos seus adversários era pegá-lo pela palavra falada debaixo de pressão e de medo. Mas o que eles não contavam, o que eles não sabiam, é que o Senhor iria aproveitar os momentos que ele poderia falar para ensinar, e não para reclamar e murmurar. Ele poderia dizer, também eu vim aqui curtir a vida, saí do meu trono, agora virei homem. Daqui mais uns 3 anos eu vou ter que morrer numa cruz. Nossa, que zoado. Jesus poderia dizer isso. Você, nossa, não tinha outro, tinha que ser eu. Nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, e estou passando por isso. Sabe, irmão, o momento da prova é momento de bênção. Se você está sendo provado, é porque Deus sabe que você é habilitado para passar por aquela provação. A gente gostaria todo dia de estar viajando, de estar passeando, sabe, ter dinheiro no bolso. Talvez quando você ouve dizer sobre ganhar na loteria, você fala, Senhor, me perdoe, mas bem que eu gostaria de ganhar. Olha, eu acredito que eu com tanto desse, eu faria tanta coisa na tua obra. Deus não quer seu dinheiro para fazer a obra. Deus consegue abençoar você a fazer a obra sem colocar muito dinheiro na tua mão. Porque se Ele colocar, você vai dizer que você fez porque você tem, porque você pode. E isso vai subir a sua cabeça como soberba, né? Eu estava vendo uma matéria nos Estados Unidos. Parece que a loteria de lá, não sei se vocês viram isso, 1.400.000 dólares. São quase 1 bilhão, né? E 400 milhões de dólares. São quase 6 bilhões de reais. Eu fico imaginando uma pessoa sozinha ganhar esse dinheiro. Você acha que ele vai ser feliz? Ele vai ter que viver escondido. Quantos aqui vão na padaria sozinhos, sem precisar de segurança para comprar pão? Vamos falar desse homem que ganhou. Silvio Santos anda num bairro como esse, ou qualquer outro bairro sozinho. O Obama anda. Basta ser conhecido. Ele pode ser um pé de chinelo, mas se ele saiu na mídia, ele já não anda mais só. Sabe, irmão? É paparazzo ficar tirando foto, ficar inventando coisa da tua vida para poder dar ibope, para poder vender em revista. Quantas vezes não tem vida? E quantas pessoas como essa, sabe? Não que são todas, mas uma grande maioria não consegue administrar isso. Entra pro vício do álcool, vício das drogas, vício da prostituição e se perde no meio do caminho. Provérbios é muito sábio quando disse assim, Senhor, eu não quero ter pouco, muito pouco, e ser miserável, para que eu possa roubar de alguém e envergonhar o teu nome. Mas eu quero ter a quantidade exata, para que eu possa sobreviver e todo dia poder te agradecer, porque fiel é o Senhor. Sabe, irmão? Pastor, como que eu posso prosperar? É bem simples. Quando na tua prosperidade, se Deus te pedir, você ter condição de entregar. Eu sempre digo isso. Deus, eu quero um carro. Mas se Deus te pedir esse carro como oferta, você tem condição de entregá-lo? Se você tiver, então você não colocou ele no seu coração. Maior é a vontade de Deus na tua vida. Mas se você não tiver, saiba que Ele não vai te dar. Porque se Ele te der, você vai se perder. Por que uma mãe e um pai não dá uma arma de brinquedo para a criança logo quando é pequeno? Porque ele é ruim? Não, porque ele sabe que ele vai estar incentivando essa criança a ser talvez um marginal. E se ele não se tornar nada disso, ele vai ser uma criança agressiva. Por que ao invés de eu dar um carrinho, eu vou dar uma metralhadora para ele? Ele vai brincar do quê? Ou de polícia matando bandido, ou de ladrão matando polícia. De toda forma ele vai estar matando. Não é verdade, irmãos? Ele não entende no começo. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não nos dá, porque Ele sabe que lá na frente você pode se corromper por isso. Então é melhor você ser salvo sem muita coisa, do que Deus te dar muita coisa e você ir para o inferno.
Amém? Então, amado, o que nós devemos fazer é nos aquietar e cumprir as instruções. Que instruções são essas? As instruções que saem do altar. Cada palavra ministrada aqui, Deus está te ensinando algo, sabe? Jesus, ele permaneceu em silêncio, não somente por confiar no Pai, mas porque ele tinha total certeza que nem a morte, nem a vida, nem pessoa nenhuma poderia roubar a sua coroa. E ele veio para cumprir a vontade de Deus. Atos capítulo 8, 32 diz assim: o lugar da escritura que ele ia era esse, foi levado como ovelha o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Toda pessoa, amado, que atravessa uma dificuldade, é uma tomada por um sentimento talvez de autocomiseração. Se acha que só com ele acontece, porque eu sou um destruído, eu sou um derrotado. Talvez que leva a supor que o seu sofrimento seja o maior que já existiu. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos enxergar as possibilidades que mesmo que hoje os seus olhos não vê, os seus pés não sentem, você não consegue palpar, não consegue realmente enxergar, mas saber que Deus está no controle. Amém? O que o crente precisa saber é que o sofrimento de Jesus jamais poderá ser comparado com nenhum outro. Não pense você que você é o mais coitado dos coitados, que tudo só acontece contigo, né? Ah, pastor, é que você não sabe da minha história. Tudo só acontece comigo, tudo só acontece com a minha família, sabe? Eu não tenho nem sorte para ganhar em rifa, mas ninguém mandou você jogar, né? Começa por aí. Jogo é assim, são 100, um vai ganhar. E de repente esse um não é você. Não é verdade, irmão? Às vezes a gente quer ganhar tudo, às vezes nós queremos ser vencedor em tudo. Principalmente no que disponibiliza, sabe, a sua ajuda para abençoar a outros. Quando você resolve abençoar alguém, abençoa, não fica cobrando nada em troca. O dia que eu abençoar o Vitor e ficar esperando a resposta dele para que um dia eu possa precisar e ele me abençoar, eu não abençoei, eu fiz uma troca. Só que uma troca que ele não sabe, e se ele não sabe, ele não tem obrigação nenhuma. É diferente de eu dizer: Vitor, vamos fazer assim, eu vou te fazer tal coisa, mas o dia que eu precisar você me empresta de volta, você me dá, você me ajuda. Agora, se eu chego para ele e falo: olha, eu estou te abençoando, senti de Deus fazer isso, eu entreguei, eu não tenho que cobrar nada. Mas se amanhã ele fizer algo e eu ficar decepcionado com ele, porque eu imaginava que eu poderia passar isso no amanhã e eu estou passando e ele não foi tocado para fazer o mesmo, se eu começar a falar mal dele, eu estou amaldiçoando. Ou seja, toda a glória ou todo o galardão que eu deveria receber por conta de eu ter abençoado, eu acabei de receber na terra. Então naquele dia diante do céu, eu não serei galardoado. Não tem um ditado que diz: o que dá com a mão direita não deixa a esquerda ver? É exatamente isso. É melhor dar do que receber, sabe? E nós devemos optar, amado, a fazer a vontade do Senhor. Amém? O Salmo 46:10 diz: serei exaltado entre as nações. Em todo lugar que você for, se você realmente confiar no Senhor e se calar e ficar quieto, isso é sinal de obediência. Alguém às vezes vai falar: não, fala, desabafa. Não vai te ajudar em nada, então não fala nada. Fala: não, meu irmão, está tudo bem. Fale com quem realmente pode resolver o teu problema. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.